Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, louvando o nosso Senhor. Já cantamos, já oramos, já estivemos em comunhão, revendo irmãos. E agora é o nosso momento de nos voltar para a palavra de Deus mais uma vez. Bem, nós estamos caminhando, como os irmãos sabem, no livro do profeta Isaías, já há mais de 7 meses. E hoje chegamos à nossa 26ª mensagem e vamos chegar ao capítulo 29. Quero convidar os irmãos a nós recitarmos juntos o tema do livro de Isaías que temos acompanhado durante todo esse tempo. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Este é o tema de todo o nosso livro. Bem, vamos relembrar um pouquinho, como temos feito, cada vez um pouquinho mais curto, né? Mas uma pequena revisão para a gente se encontrar. Bem, o livro de Isaías ele se divide em 2 grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, o tema de condenação e de confrontação prevalece. Do capítulo 40 até o final 66, é mais de restauração, de esperança, apesar que também vai haver a sua confrontação. Nós estamos nesta primeira parte, do 1 ao 39. Recentemente, terminamos uma subdivisão dessa primeira parte, do capítulo 13 até o capítulo 27. Nessa subdivisão, 11 capítulos, 13 a 23, contém advertências de Deus para 11 nações ao redor de Judá e para o próprio povo de Deus, o povo de Judá. Depois, os capítulos 24 ao 27, vimos detalhes sobre o estabelecimento do reino messiânico, o reino do Messias, e o cumprimento de diversas profecias de como será esse tempo futuro. Entre essas profecias, Isaías fala de como este será um lugar de absoluta justiça, aonde todo o mal será eliminado e as necessidades da sociedade serão satisfeitas, não haverá mais fome, as doenças serão coisas do passado. Tudo isso nos espera no futuro, no reino que o Senhor irá estabelecer. Domingo passado, nós começamos uma nova subdivisão dessa primeira parte em Isaías, que começamos no capítulo 28 e vai até o capítulo 35. O tom de confrontação, de condenação continua presente. Este, inclusive, é o principal foco, como dissemos, até o capítulo 39, mas nós vamos ter vislumbres desse futuro glorioso do reino aqui e acolá. Então, como eu tenho falado, irmãos, Deus vai usar no livro de Isaías o método da vara e da cenoura. Há 2 formas de você fazer o cavalo andar. Ou você dá com a vara na anca dele, ou você coloca uma cenoura na frente para ele se sentir motivado. Então Deus tenta a vara para mostrar a necessidade de mudança, mas também traz esperança para dizer, isso é o que eu tenho proposto para vocês. E o que é de esperar que fosse amplamente aceito, mas nós sabemos que não é bem assim que vai acontecer. Bem, hoje, irmãos, começaremos do capítulo 29 até o capítulo 31, debaixo da mesma grande ideia, que vai se repetir nos próximos domingos, que é esta que eu quero falar agora. A hipocrisia e a indiferença para com o Senhor produzirão ruína e condenação. A hipocrisia e a indiferença para com o Senhor produzirão ruína e condenação. Quero convidá-los, então, a ver como Isaías vai ensinar isso no capítulo 29. Dá uma olhada ao seu redor para que a gente possa acompanhar a leitura. Quero fazer uma observação, irmãos, estava até comentando ali com o presbítero Cédric. Recentemente, a versão que usamos na nossa igreja saiu uma nova edição, uma atualização, né, da tradução, não da Bíblia, mas da tradução. E aí, infelizmente, a gente vai ter alguns desencontros, porque alguns estão lendo num aplicativo que já atualizou, alguns estão lendo numa versão como da minha Bíblia, que ainda é da versão 2022 para trás, mas nada grave aconteceu, apenas adaptações do texto que foram feitas, mas a gente segue a si mesmo. Estou dizendo apenas caso você sinta aí um pouco diferente na leitura quando estiver acompanhando. Vamos lá, irmãos. Isaías capítulo 29, versículo 1 até o versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor e a cercarei de torres, e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras.
fantasmagórica subirá a sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será a sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremoto e estrondoso ruído, com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando o homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito este povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do Santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução. Mais uma vez, irmãos, essa é uma daqueles textos que você precisa ficar atento, com a Bíblia aberta, acompanhando a exposição, para entender as 3 lições que a palavra de Deus vai nos trazer no dia de hoje. Irmãos, a hipocrisia, para aqueles que dizem seguir o Senhor, significa algo muito simples de nós entendermos. Tal pessoa quer andar em 2 mundos, com um pé em cada um. Ele deseja cumprir os ritos da vida com Deus, mas ao mesmo tempo ele deseja viver a vida lá do lado de fora. Para as pessoas do nosso texto, para os habitantes de Judá, de Jerusalém, isso significava cumprir boa parte das exigências cerimoniais da lei mosaica. Porém, ao mesmo tempo, rejeitarem as palavras do profeta de Deus e continuarem a buscar socorro fora do povo de Deus, fora do Deus deste povo, na forma de alianças com povos estrangeiros, povos, inclusive, que Deus já mostrou nos capítulos 13 a 23, que são impotentes de socorrer o povo de Jerusalém. Para nós, hoje em dia,
a questão é igualmente séria e igualmente simples de entender, e muito similar ao que eu disse aqui sobre eles. Os cultos acontecem, as ofertas e dízimos são entregues, os louvores são cantados. No dia a dia, inclusive, talvez o devocional está sendo religiosamente feito. Porém, o coração está longe do Senhor e cada vez mais apegado a este mundo de trevas, a este mundo tenebroso. Cada vez mais dando ouvidos à voz sedutora do nosso inimigo, do tentador. Cada vez mais desejoso de satisfazer aquilo que a nossa própria natureza pecaminosa nos sugere. Um pé em cada mundo. Vejamos então, irmãos, como o Senhor começa mais esta confrontação para com o seu povo, enquanto nós vamos trazer para os nossos dias e para as nossas vidas. E vamos ver que a hipocrisia e a indiferença para com o Senhor produzirão ruína e condenação. Do versículo 1 ao versículo 8, nós temos a nossa primeira lição de hoje. Tanto a disciplina quanto o livramento sobre o desobediente vem do Senhor. Tanto a disciplina quanto o livramento sobre o desobediente vem do Senhor, vem da parte do Senhor, Ele é o autor disso. Acompanhe na sua Bíblia. No verso 1, nosso texto começa com o segundo ai. É o segundo ai que temos entre os capítulos 28 e 33. E o tema é uma continuação da parte final do capítulo anterior, onde Deus confronta a Jerusalém, a Judá. É uma advertência ao povo do sul. Disciplina de Deus estava chegando sobre eles para, mais uma vez, não puni-los por puni-los, mas tentar trazê-los, levá-los de volta a Deus, de volta ao Senhor, levá-los ao arrependimento para que eles se voltassem para o seu Deus. Esse é o objetivo. E no verso 1, o ai é direcionado a Ariel, a qual é um codinome para Jerusalém, como fica claro aqui na descrição do texto. Está se falando desta cidade. E esse termo, irmãos, no texto, ele possui um duplo significado. Ariel significa literalmente, se nós formos apenas traduzir, leão de Deus. E é provavelmente uma referência dupla. Uma referência a como a cidade de Jerusalém era forte, havia sido fortificada e feita poderosa desde os dias de Davi e do dia de Salomão também. Mas é dupla, meus irmãos, porque o leão também era um dos símbolos da Assíria, o império que ameaçava a cidade de Jerusalém naqueles dias. Então Deus está fazendo um trocadilho de palavras aqui. Mas há um segundo significado mais importante. Ariel, traduzindo, pode significar também o altar do holocausto ou o termo fornalha do altar, que você vai encontrar inclusive no final do verso 2. Dá uma olhada. É a mesma palavra, muito similar mesmo. E por que Jerusalém está sendo identificada dessa maneira, como Ariel, como altar do holocausto, como a fornalha do altar? A razão, meus irmãos, é porque o motivo deste ai, o motivo desta repreensão, tem a religiosidade do povo como centro da acusação de Deus. E o altar do holocausto, o altar onde o sacrifício era feito, era um dos símbolos mais importantes da religiosidade judaica, do culto judaico. Todo dia, todo santo dia, alguém levava sacrifícios por causa dos seus pecados, por causa de gratidão a Deus. E, de qualquer forma, o sacerdote tinha que manter o fogo do altar todo o tempo ali preparado para o culto. Então, o altar tinha essa posição, esse papel central no culto. Eu creio que só perdia mesmo para a Arca da Aliança, outro símbolo muito importante. Veremos, meus irmãos, quanto a isso nesse primeiro ponto, mas vai ficar mais claro a razão da fornalha ardente, do Ariel aqui, quando nós chegarmos no nosso segundo ponto. Mas tudo a seu tempo. Aqui, Jerusalém é confrontada, ainda no verso 1, porque ela segue em sua normalidade como se nada estivesse acontecendo. Apesar dos inúmeros avisos dos profetas do Senhor, inclusive Isaías, entra ano, sai ano, mas não há nenhuma mudança genuína, nenhuma mudança permanente para este povo. O profeta vem, profeta vai, e o povo de Judá continuava vacilando em sua fidelidade ao Senhor, andando como se nada tivesse acontecido. Porém, por causa da forma normal como ela via sua situação, como ela não percebia ou não achava que nada estava errado, e a falta de mudança e a falta de arrependimento, o verso 2 deixa claro que ela seria sitiada
E mais, a autoria deste sítio seria o próprio Senhor. Desse cerco seria o próprio Senhor. Esse sítio, este cerco, meus irmãos, não fica claro a qual ele está se referindo. Pode ser que estejamos falando do cerco dos assírios, que vai acontecer daqui a alguns capítulos apenas, ainda na vida, claro, de Isaías, certo? Ou pode ser que está se referindo ao cerco que vai acontecer dali a muitas décadas, quando os babilônios chegarem. Qual a diferença de um para o outro? É que o cerco assírio não deu em nada, certo? A gente vai chegar lá e a gente vai ver esse texto. Mas o cerco da Babilônia, não. Então é muito provável que está se falando aqui, meus irmãos, do cerco da Babilônia. Porque aí sim vai acontecer o que o verso 2 está explicando. Ele termina o verso 2 de novo com a palavra Ariel, e na sua Bíblia está traduzido na NVI como fornalha do altar. Aqui, meus irmãos, nós estamos aprendendo que a cidade seria o altar. A cidade seria essa fornalha. Ela e tudo que nela está seria oferecida em sacrifício. Esse aspecto, portanto, nos leva a entender que se referia à invasão dos babilônios, porque a cidade toda foi destruída, inclusive o templo. A parte mais importante da religiosidade judaica. Talvez, meus irmãos, ao mesmo tempo, o símbolo mais importante da hipocrisia religiosa dos judeus daquela época. Tal realidade, Deus está trazendo, irmãos, com um objetivo muito simples. Acabar com um folclore. Sabe qual era o folclore? Jerusalém nunca será invadida. Olha o narizinho empinado. Jerusalém nunca será destruída. O templo do Senhor é eterno. Lembra do andar em dois mundos? Eles se orgulhavam do templo e, ao mesmo tempo, viviam de maneira que desonrava o templo. Eles se orgulhavam de ser o povo da aliança, mas andavam de maneira que desonrava o Deus da aliança. Sabe onde você encontra isso? Lá em Romanos. Lá em Romanos, se não me engano, no capítulo 2, Paulo vai repreender os seus compatriotas. Você se acha judeu, você se acha especial, mas vive uma vida que desonra aquilo que você diz, pela razão de que você diz ser especial. É interessante, meus irmãos, 700 e tantos anos separa Isaías de Paulo. E a mesma repreensão está nos dois homens de Deus para com este povo. Apesar, meus irmãos, deste cenário que vai acontecer e dessa confrontação, desse orgulho, Deus ainda tem algo bom para este povo. Vamos chegar lá, porque o verso 3 confirma como ela seria cercada. Apesar de serem os exércitos inimigos realizando o cerco, realizando o sítio, o texto diz, na verdade, que ela seria cercada pelo próprio Senhor e que não haveria escapatória, não haveria saída. Daí o nosso título. O Senhor disciplina, tanto a disciplina quanto o livramento vem sobre os desobedientes da parte do Senhor. Povos são usados, circunstâncias são usadas, mas é o Senhor que está por trás. E o verso 4 confirma como essa cidade seria destruída e humilhada até o pó. E de lá, do pó, a cidade, ou seja, os seus habitantes, iriam sussurrar, e é engraçado como o texto traduz de forma fantasmagórica. Mostrando, meus irmãos, um cenário de terror. E por isso eu confirmo, é a invasão babilônica. A situação, meus irmãos, ficou terrível. E os que sobreviveram, apenas alguns milhares, foram levados cativos, milhares e milhares de quilômetros de distância da Jerusalém que ficaria destruída para trás. E como eu disse, apesar desse cenário terrível, no verso 5, olhe bem aí, o Senhor para e muda o tom. A cidade seria disciplinada, porém, ai daqueles que seriam os instrumentos de tal disciplina. Então perceba, meus irmãos, Deus está usando a ganância dos impérios para disciplinar o seu povo. Mas eles ainda são o seu povo. Eles ainda eram o povo escolhido de Deus. E por isso, esses mesmos que estariam destruindo Jerusalém, diz o texto, também seriam disciplinados. Eles seriam pulverizados e feitos com mera palha levada pelo vento. Quando menos esperassem, verso 6, o Senhor viria contra eles como se fossem fenômenos da natureza, que ninguém pode antecipar, está como descrito aí. Isso é exatamente o roteiro, inclusive, irmãos, do livro de Abacuque. Lembra? Abacuque primeiro reclama com Deus, Senhor, o Senhor está vendo a maldade do teu povo? E Deus diz, não se preocupe, chá comigo. Eu vou trazer os caldeus, os babilônios, e eles vão disciplinar o meu povo. Aí Abacuque surta. Não, Senhor, como é que é?
O Senhor vai usar um povo ímpio e cruel para disciplinar o seu povo santo? Santo, mas hipócrita, lembra? Santo, mas vivia no pecado. Santo, mas idólatra. Aí Deus fala para Abacuque o quê? O que eu acabei de mencionar aqui. Não se preocupe. Eles também terão o seu dia de prestação de contas. E realmente chegou, irmãos. Passado aproximadamente 6, 7 décadas depois da invasão de Jerusalém, os medo-persas viriam. E eles iriam assolar os babilônios e iniciar o seu grande império, que também duraria algum tempo. Deus cumpriu exatamente aquilo que aqui está prometendo. O destino final dos inimigos do povo de Deus, nos versos 7 e 8, diz que eles seriam para livramento do povo de Deus em multidões de hordas e nada resolveria, nada aconteceria, porque seria como um sonho. E aí ele faz uma descrição muito interessante, meus irmãos. Você está com fome, mas você comeu no sonho, continua com fome. Você está com sede, bebeu água no sonho, continua com sede. Para colocar em um termo como o dia de hoje, é como ganhar na loteria no sonho, né? Serve de nada. Você vai acordar e suas contas estão para pagar ainda. Ou aquele sonho que você tem de estar caindo. Aí você acorda assustado. Só serviu para dar um sustinho, porque você continua muito bem deitado na sua cama. Sonho não serve para absolutamente nada. Então ele diz, as tentativas desses povos para com vocês não vai dar em nada porque eu está defendendo. Bem, nossa primeira parte, então, tem um objetivo muito simples e claro. Apesar dos problemas e livramentos, muitas vezes serem representados, irmãos, pelos rostos das pessoas que causam, no fundo, sempre é o Senhor que está por trás de tudo aquilo que nos acontece. Ele que está coordenando as circunstâncias, Ele que está por trás soberanamente, fazendo com que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Mas o Senhor ainda tem outras coisas para falar ao seu povo. Coisas mais difíceis, coisas mais sérias. Ele precisa confrontá-los sobre a questão da religiosidade, que nós já mencionamos. Ele precisa tratar do centro desse ai, para o qual Jerusalém vai se transformar em uma fornalha do altar. Nos versos 9 a 16, então, irmãos, nós temos a nossa segunda lição, onde Deus vai falar exatamente sobre isso. O Senhor disciplina a indiferença da arrogante religiosidade hipócrita. O Senhor disciplina a indiferença da arrogante religiosidade hipócrita. Eu quebrei a cabeça, irmãos, para colocar todos esses adjetivos aqui. Porque isso é a síntese do que está acontecendo em Jerusalém. E este é um alerta, meus irmãos, extremamente importante. Porque nós vivemos, irmãos, em dias e num lugar onde não há perseguição. Eu estava mostrando a minha esposa quando eu estava postando um dos nossos momentos de louvor no Instagram. E aí, quando terminei de postar, apareceu um post do Portas Abertas. E a foto de 2 irmãos nossos, um marido e uma mulher, pastor e sua esposa, que foram essa semana assassinados. Nós não corremos esse risco. Claro, nós podemos ser assassinados, mas não por causa da nossa fé. Muito, muito difícil no Brasil. É muito fácil ser cristão no Brasil. E por causa disso, meus irmãos, o alerta sobre indiferença, o alerta sobre arrogância, sobre hipocrisia, é extremamente relevante para nós aqui. O verso 9 começa falando em termos diretos e transparentes, claros, sobre a situação espiritual do povo de Judá e da sua capital, Jerusalém. Como é que Deus faz isso, irmãos? Eles são comparados a cegos e bêbados. Agora, para pensar, irmãos. Ser cego, eu não tenho a mínima ideia de como é isso, não deve ser uma coisa muito agradável. A pessoa se adapta, a pessoa sobrevive, ela aprende a ler com os dedos, é verdade. Mas dificilmente alguém faria isso por escolha própria. Agora acrescente uma pessoa cega e bêbada, que não consegue controlar as suas pernas, que não consegue se equilibrar. O que é isso que o texto diz? Eles eram cegos, que diz o texto, cegaram a si mesmos pela sua indiferença para com o Senhor. Não está falando, irmão, de cegueira física, é falta de discernimento. Eles entraram por uma arapuca e não sabem como sair dessa armadilha. Pior, não se enxergam em uma armadilha. E eles estão também sem discernimento porque eles estão bêbados, estão cambaleando, mesmo sem terem ingerido nenhuma bebida alcoólica, diz o texto, não foi vinho nem bebida fermentada. Novamente, está se referindo
a sua indiferença espiritual. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Nós vamos ter aplicações outras, mas para pensar. Se você já teve a experiência de passar uma semana, 2, 3, sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar o Senhor. Vem um culto, falta 3. Não vem na oração. Não tem nem a mínima ideia do que está se tratando na EBD. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu conversei com pessoas nesse exato estado. E as coisas começam a andar errado. As decisões começam a se estar totalmente atropeladas. Está metendo o famoso os pés pelas mãos. E aí nós chegamos dizendo assim, meu irmão, vou fazer contigo uma aposta. Eu não sou um de apostar, não, mas vou fazer contigo uma aposta. Não por dinheiro. Nós vamos nos encontrar hoje, estamos aqui nos encontrando, nós vamos dar uma semana. Em 7 dias, parece aquele pessoal do filme, né? Em 7 dias, né? 7 dias. Mas não vai acontecer uma coisa ruim, não, vai acontecer uma coisa boa, se você fizer como ele falar. Você vai passar os 7 dias seguintes, o oposto do que foram todos esses dias anteriores. Todo dia você vai ter um tempo com Deus, na palavra, em oração. Você vai investir na sua leitura bíblica. Você vai colocar o que está sendo ensinado na EBD, por exemplo, em dia. Você vai investir tempo com Deus. 7 dias. Semana que vem a gente se encontra. Eu costumo dizer uma coisa absurda, mas como, por exemplo, eu como a minha Bíblia. Só precisa de garfo, faca, sal e óleo e azeite. Coma a minha Bíblia se você for a mesma pessoa. Sabe por que eu faço essa aposta, meus irmãos? Porque eu não vou perder. Nunca. Porque o problema deste povo era exatamente que eles tinham dado as costas para o Senhor e a coisa via não apenas por tabela. Estava cumprindo tabela e não vivendo uma vida realmente perto do seu Deus. A propósito, como eu disse, todas as vezes que eu fiz essa aposta, eu ganhei. Não ganhei dinheiro nenhum, não ganhei nada, mas ganhei apenas o fato de que é óbvio. Não existe vida cristã vitoriosa que vence o pecado, que amadurece, que cresce, que perdoa, que supera, enfim, sem vida com Deus. Não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Ou nos enchemos do Espírito, ou a carne faz a festa. Este era o problema do povo de Judá. Este era o problema do povo de Jerusalém. Agora, continuando no nosso texto, perceba no verso 10 como existe uma relação circular, uma retroalimentação de causa e efeito. Mesmo sendo eles mesmos que provocaram a sua cegueira, irmãos, por causa das suas decisões e por andar longe do Senhor, o verso 10 mostra que, diante dessa atitude deles, o Senhor lhes deu um sono profundo e pediu que eles ouvissem os profetas. Aqui, irmãos, a disciplina do Senhor já começa a ser executada. Aquilo que endurece o seu coração e fecha sua mente para a palavra do Senhor, corre o risco de se tornar exatamente aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Em outras palavras, você não queria andar longe de mim? Deixa eu lhe mostrar como é andar longe de mim. E o Senhor começa a endurecer o coração do seu povo. O próprio Senhor irá garantir que essas pessoas realmente não enxerguem nada. E aí o que acontece, irmãos? Sem a revelação de Deus, sem o entendimento da pregação dos profetas, ou videntes, como são chamados aqui em Judá, eles não tinham o que anunciar. O texto não fala claramente, meus irmãos, se esses profetas eram falsos ou verdadeiros, mas Deus não falava mais a eles. Talvez, inclusive, no meio do povo, algumas pessoas piedosas, sinceras, buscavam os profetas, dizendo, você tem uma palavra do Senhor? Porque o povo está à deriva. O povo está perdido. E os profetas diziam, só silêncio. O rádio está parado. O walkie-talkie de Deus parou. E aí, meus irmãos, de novo, vou voltar ao que eu acabei de falar agora há pouco. Senhor, fala comigo. E a Bíblia está assim. Senhor, o que eu devo fazer da minha vida? E a Bíblia está assim. É por isso, meus irmãos, que desde pequeno a gente ouve nas igrejas, pelo menos uma boa igreja, né? Aquele velho cântico de criança. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Tem o tim, tem um bum também que a gente faz né, para as crianças. Se quiser crescer. Ou como dizia o meu líder de adolescente quando eu era garoto, a famosa vitamina BO.
Engraçado que tem uma música da Cassiane que diz que a oração é alimento. A oração é muito importante, mas a palavra é alimento. É nela, meus irmãos, que a gente vai encontrar a clareza, o discernimento na nossa mente para ouvir a voz do Senhor. E aqui eles estavam perdidos. Não tinha mais revelação de Deus, que os profetas estavam calados. E como isso aconteceu? Olha aí, versos 11 e 12. Aprendemos que eles ouviam ou liam as palavras de Isaías e nada entendiam. Eram para eles como um livro lacrado, isto é, um livro que não pode ser aberto. E eram como palavras para um analfabeto. Então, o livro lacrado, né, vamos imaginar uma coisa bem assim, rústica e tal, com literalmente uma trava e um cadeado, ou um selo que não pode ser aberto. Ou escrito numa língua que você não pode ler, ou você simplesmente não sabe ler. Já teve essa experiência de pegar um livro, uma Bíblia mesmo, que seja em uma língua completamente diferente da sua? Não estamos falando do espanholzinho, nem do italiano, que a gente dá umas cacetadas ainda não. Eu me lembro, quando eu fui numa enorme igreja holandesa lá no Paraná, e eu abri a Bíblia assim, púlpito lindo, maravilhoso, muito mais bonito, inclusive, do que o nosso. Uma igreja estilo gótico. Na colônia inteira, adivinha quantos cristãos tinham? 3. Colônia inteira. Pura religiosidade. Protestante. Pura religiosidade. Eram as nossas 2 colegas de seminário e uma menina que elas investiram e se converteu. O pastor não era convertido. Durma-se com um barulho desse. Aquele prédio lindo, aquela Bíblia gótica linda, e eu olhei e não entendi absolutamente nada porque eu não falo holandês. É o que está acontecendo aqui no texto. Deus está dizendo, vocês não vão entender, porque é isso que vocês procuraram. Então eu vejo, meus irmãos, que a indiferença espiritual ela é uma espiral de cauda. Sabe quando o avião começa e vai, perdeu o controle. Por um milagre que não vai chegar no chão e se esborrachar. Porque foi isso que eles procuraram. A essa altura do nosso capítulo 29, nós chegamos, depois do versículo 12, a mais um texto famoso de Isaías. Texto que fez muito sentido para os dias de Isaías, mas eu acho que fez ainda mais sentido 700 anos depois, quando ele foi repetido. Eu me refiro ao versículo 13. Eu acredito que a maioria, quando nós estávamos na leitura, disse, eu já ouvi isso daí. É mais um daqueles textos famosos. Aqui, meus irmãos, no versículo 13, o Senhor expõe explicitamente a hipocrisia de Jerusalém. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O templo estava funcionando, os sacrifícios estavam acontecendo. E como nós vimos, as festas estavam sendo observadas. Tudo na normalidade. Sim, havia falhas na obediência deles da lei. Por exemplo, desde que eles haviam entrado na Terra Prometida, eles não observavam o ano sabático. O que é o ano sabático, irmãos? 6 anos de cultivo de terra, no 7º ano não podia plantar nem um agrião, nada, porque a terra tinha que descansar. Eles não faziam isso. Inclusive foi esta desobediência em particular que foi usada por Deus para calcular o cativeiro babilônico. Eles negligenciavam 70 anos sabáticos, durante 490 anos. E essa foi a razão que eles ficaram 70 anos para que a terra pudesse descansar. Pausa. Já pensou, meus irmãos, se Deus começasse a calcular as nossas atrapalhadas para dizer assim, agora eu vou ver a sua disciplina. Você fez tal coisa, aí estava lascado. Estava roubado. E aí chegamos então a esse versículo, irmãos. Havia muitas outras expressões religiosas que estavam acontecendo normalmente. Os lábios professavam, mas o coração estava longe de Deus. Estava apenas cumprindo tabela, como eu falei. E como eu disse, 700 anos depois, em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus irá repetir as mesmas palavras, mostrando que o tempo passa, o tempo voa, mas a hipocrisia espiritual continua numa boa. Olha lá. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe,
qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe dessa forma, eles diziam. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E aí vem a palavrinha mágica, versículo 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. 700 anos. E o povo de Judá e Jerusalém, irmãos, outra geração, é claro, repetia as mesmas coisas. Caso você tenha dúvida do que está acontecendo aqui, era simples. Os líderes religiosos institucionalizavam as suas coisas. Por exemplo, o meu pagamento, a minha casa, o meu carro, se fosse hoje, é de Deus. Tem aquele negócio, né? Propriedade do Senhor Jesus, né? E aí, se seu pai e sua mãe passassem a necessidade, eles diziam assim: então, mamãe, peraí, eu não vou poder te mandar nem 100 reais, nem R$1. Sabe por quê? É de Jesus. Entendeu? É de Deus. Eles sacralizavam as suas posses, porque eles eram sacerdotes, para dizer que não podiam usar, e tinham muito dinheiro, não podia usar para ajudar o seu próprio pai e sua própria mãe. Eu creio, meus irmãos, que negligenciar a ajuda aos nossos pais é uma das coisas mais mesquinhas e cruéis que alguém pode fazer. Não importa quem eles tenham sido na sua vida. E eles faziam isso. E Jesus disse: hipócritas, vocês inventam regras e negligenciam aquilo que Deus te falou nos 10 mandamentos. Ok? É isso que Deus fez, tanto no dia de Isaías como no dia de Jesus. Então, voltando ao nosso texto, nos dias de Isaías, o verso 14 nos fala que essa atitude, irmãos, de trocar a palavra de Deus pela sua própria sabedoria e inteligência, lhes iria custar caro. Ainda que eles tentassem esconder os seus atos de Deus, verso 15, eles não conseguiriam se livrar. Eles queriam viver vidas por seus próprios padrões, por suas próprias escolhas, enquanto exteriormente faziam tudo o que era esperado para aparecer como pessoas religiosas, pessoas espirituais, pessoas piedosas. Nossa segunda parte, no nosso texto, termina no verso 16 com palavras duras da paz do Senhor. Eles viraram tudo do avesso. Faziam o oposto do que era esperado, do que era exigido da parte do Senhor. Isaías ilustra isso como se você visse uma animação. Está lá o oleiro é o que faz coisas de barro, né, de argila, certo? Lá estava o oleiro e, do nada, o barro começa a falar. E o barro começa a discordar do oleiro. Eu não quero o que você está fazendo. Quem é você? Do que você sabe? E assim por diante. O barro, meus irmãos, isto é, o povo, via Deus como um ignorante inútil, que não tinha nada a ver com a vida deles. Diante de tal postura, irmãos, ofensiva deles, o Senhor responde falando sobre restauração. Olha que interessante. Eles falam todas essas coisas terríveis para com o Senhor, e na sequência, Deus vai falar de restauração. Sabe por quê, irmãos? Deus está mostrando como esses rebeldes, esses que estão rejeitando a palavra de Isaías, não vão experimentar o que Deus está preparando. Eles eram cegos, eles eram bêbados, eles eram analfabetos e não conseguiam entender a revelação, e Deus vai mostrar o outro lado da moeda, o que acontece com aqueles que, por outro lado, não rejeitam o Senhor e andam de forma correta. Então, dentro dessa postura, o Senhor começa a falar sobre restauração. Se eles achavam que o Senhor estava fora do controle das coisas, que era um oleiro que não conseguia fazer o que deveria fazer, eles estavam muito errados. Deus fala de um tempo, meus irmãos, onde o remanescente deste povo não teria essa mesma postura ofensiva. Esse remanescente iria desfrutar da restauração do Senhor. Isaías fala, meus irmãos, desse tempo, e é correto que nós possamos entender que aquilo que este povo está destruindo, eles deviam consertar, mas Deus diz: não se preocupe, eu vou cuidar de tudo, eu vou restaurar, eu vou colocar em ordem, eu vou tirar o caos e trazer a ordem, eu vou tirar a desordem, a destruição e vou trazer tempos de bênçãos. Eu, o Senhor, vou trazer o reino que tenho prometido, a despeito do que vocês estão fazendo. E aí Deus faz isso. Nos versos 17 a 24, ele mostra que os motivos da disciplina
a indiferença, a hipocrisia, a arrogância, irão cessar. Mas não, meus irmãos, irão cessar porque este povo daquela época vai mudar, mas porque Deus vai levantar um remanescente. Deus vai levantar aqueles que creem nele. E através disso, o Senhor vai restaurar o seu povo. Do verso 17 em diante, então, o tom novamente muda, mas mais do que isso, vamos mudar o tempo. O Senhor começa com um questionamento. Esse questionamento significa apenas que o que eles esperavam quanto ao perigo dos assírios, não se preocupe, não vai acontecer dessa maneira. O que eu esperado, meus irmãos, era o avanço dos assírios, que inclusive ocupava a região mencionada aqui, a região do Líbano. Eles eram esperados vindo contra Jerusalém que destruíssem tudo. Essa era a razão, inclusive, meus irmãos, porque eles vão insistir em tentar fazer alianças, como a gente vai ver lá no capítulo 31. Porém, eles podiam estar certos de que essa péssima expectativa e esse medo do povo não iria acontecer, porque o Senhor não iria permitir. Então, no verso 18, aí, Isaías, irmãos, novamente nos transporta para o futuro. É onde você encontra a famosa expressão que temos falado domingo após domingo, naquele dia. Diferente do que acontecia nos dias de Isaías, no futuro, naquele dia, eles iriam ouvir a palavra do Senhor, iriam dar ouvidos. Naquele dia, eles não andariam mais cegos nas trevas. Isaías aqui, meus irmãos, está fazendo o contraponto do que foi dito lá no verso 9. Olha como vocês estão, mas olha como eu vou fazer vocês estarem. Aqueles que eu vou resgatar. Depois, no verso 19, Isaías faz um novo contraponto, agora para com o verso 4. Agora, a humilhação por causa do pecado será trocada pela humildade daqueles que dependem do Senhor, que são necessitados do Santo de Israel. Isso vai se transformar, irmãos, para aqueles que estarão lá, em um motivo de alegria e de exultação. Não foi o que a gente viu lá no capítulo 25, 26? No capítulo 24, nós vimos que Deus vai eliminar todo o mal. E nos próximos capítulos vai mostrar da alegria do povo que está entrando no reino, a alegria do povo que está recebendo aquilo que Deus está prometendo aqui. Nos versos 20 e 21, o Senhor declara como o cruel, o zombador, o que condena o inocente, todos eles terão o seu fim. Essas serão atitudes, meus irmãos, que irão caracterizar os últimos dias, especialmente nos dias da tribulação. E como nós vimos no capítulo 24, acabei de mencionar, o Senhor irá remover da face da terra toda expressão do mal, de corrupção e do pecado. E em lugar de governos corruptos e uma sociedade corrompida, haverá um reino de justiça. No verso 22 em diante, temos o Senhor prometendo ao remanescente do seu povo que eles nunca mais seriam humilhados por seus inimigos. Ele promete estar em meio aos seus filhos, verso 23. Ele fala do impacto transformador que isso terá nos súditos do seu reino. Eles proclamarão o nome santo do Senhor e finalmente entenderão o que é viver em santidade e não mais em indiferença e hipocrisia. Por isso, no verso 24, Isaías fala, no temor do Deus de Israel permanecerá. Diferente, meus irmãos, dos contínuos e repetidos altos e baixos que marcaram praticamente toda a história de Israel. Lembra do livro de Juízes? Diferente desse tempo em que eles ficaram entre Deus e os falsos deuses, até chegar ao fundo do poço e terem inclusive rejeitado o Messias, a Jesus, agora eles permanecerão no temor de Deus. Isso é a obra do Senhor na vida deles. Isto é, se inaugura uma era de relacionamento e intimidade com o Senhor que eles nunca experimentaram antes. Por isso, os desorientados de espírito obterão entendimento. E os queixosos vão aceitar instrução. Essa é a nova aliança que eles finalmente vão participar. Seu coração de pedra será retirado, eles vão receber o coração de carne, como nós conhecemos. O Espírito vai habitar dentro desse povo. Eles vão finalmente entender as coisas de Deus e não como aconteceu nos dias de Isaías. Os bêbados irão parar de cambalear e agora entenderão. Eles deixarão de ser um povo reclamador e murmurador e se renderão à sabedoria que antes eles haviam rejeitado. É interessante, meus irmãos, que esse é um retrato praticamente hoje de todo aquele que dá as costas ao Senhor, que se acha mais sábio que Deus, que se acha mais conhecedor do que a palavra de Deus. Mas quando o evangelho chega a esta pessoa, a cegueira é retirada
a bebedeira ou a bebedice de entendimento é retirada. E a pessoa consegue enxergar o que não enxergava antes e se firmar como não se firmava antes. Nosso texto de hoje, meus irmãos, tem um alerta muito simples. Quando nós andamos perto do Senhor, nós obtemos entendimento, visão, discernimento, de uma maneira que nós conseguimos entender aquilo que está acontecendo de maneira geral, mas também de maneira pessoal e particular na nossa vida. Mas quando nós decidimos andar pela nossa própria sabedoria, pelos nossos muitos estudos, muitas vezes, ou posses, ou conhecimentos, ou contatos, ou o que quer que seja, o Senhor diz, vocês vão ser cegos, vocês vão ser bêbados, porque não há verdadeiro discernimento em nada disso. Tanto a disciplina quanto o livramento sobre o desobediente vem do Senhor, diz o nosso primeiro ponto. Irmãos, a batalha espiritual com as trevas, sim, é uma realidade. Efésios capítulo 6 nos ensina sobre isso. Porém, irmãos, as trevas não estão em pé de igualdade com o nosso Deus. O diabo não é o oposto de Deus. O diabo é uma criatura. Eles não são nada diante da luz. Isaías nos mostra, meus irmãos, hoje algo semelhante ao que nós vimos nas mensagens do livro de Jó. O Senhor é soberano sobre o nosso destino. Ele causa o mal e o bem. Ele provoca a ferida e Ele mesmo a cura. Por que essas verdades, meus irmãos, são importantes? Tais verdades servem para que o Senhor seja o nosso único lugar de busca e de súplica. Suplicamos a Ele por perdão de nossos pecados e o louvamos diante do perdão e restauração que Ele nos oferece. A fonte é a mesma. Se estamos sofrendo em qualquer esfera da nossa vida, irmãos, suplicamos a Ele por socorro, por libertação. E esperamos e recebemos das mãos dEle o socorro e a libertação. Ele que permite, meus irmãos, quando algo vem contra nós. E Ele também que vem o nosso socorro quando o seu propósito chegou ao tempo determinado. No caso do nosso texto, porém, muitas vezes Ele permite porque Ele necessita receber em resposta arrependimento. Não é o caso que vimos em Jó, verdade, mas é o caso que vemos aqui em Jerusalém. E aí eu me lembro, meus irmãos, das palavras do Senhor Jesus depois da entrada triunfal. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes eu os quis colocar debaixo das minhas asas como a galinha faz com os seus pintainhos. Mas peraí, quem é que quis fazer isso durante milhares e milhares de anos? Não foi o Deus do Antigo Testamento? Mesma pessoa. É o mesmo ser, melhor dizendo. O mesmo Deus que estava ali, meus irmãos, na entrada de Jerusalém, lamentando e chorando sobre a cidade. É o mesmo Deus que durante centenas e centenas de anos tentou fazer o seu povo deixar de lado a rejeição, a dureza de coração e se voltar para Ele. Como, por exemplo, está fazendo aqui através de Isaías. O Senhor disciplina a indiferença da arrogante religiosidade hipócrita. Nosso segundo ponto, para mim, o mais importante, temos várias confrontações possíveis, mas eu quis destacar 2 pontos importantes, 2 tipos de confrontação sobre esse número 2. Primeiro, preste atenção, nosso comportamento exterior está de acordo com a nossa situação interior como filhos remidos de Deus, ou o exterior é um testemunho negativo? Meu irmão, minha irmã, você foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi selado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito habita na sua vida e renova a sua vida a cada dia. Literalmente, quando as trevas olham para você, eles enxergam a Cristo. Não apenas você, mas ele enxerga o Cristo que vive em você. Essa é a razão por que em Atos eles diziam: nós bem sabemos quem é Paulo. Eles não tinham medo de Paulo. Eles tinham medo de quem andava em Paulo, de quem estava nele. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, é verdade sobre mim e sobre você. Mas será que isso é a paz de dentro? Será que meu exterior está combinando? Será que meu testemunho está acompanhando? Eu sei, todos nós somos imperfeitos e vivemos vidas imperfeitas. Mas estou falando, meus irmãos, do nosso estilo de vida. Nosso comportamento como um todo
no trabalho, como falamos hoje de manhã, em casa, na vizinhança, com os amigos. Eu costumava jogar futebol 2 dias por semana, quando cheguei em Boa Vista, às terças à noite, no sábado à tarde. E quantas vezes eu ouvi aquela velha frase que alguém dizia assim: quer ver se como é que o cara é crente? Põe para jogar bola. Tinha um irmão que, inclusive, é um irmão muito querido. Tenho nenhuma amargura, nenhuma rixa contra ele. Mas meu irmão, não o drible, ou não driblasse naquela época. Ele ficava com raiva. Ele vinha atrás de você até pegar a bola ou colocar você no chão. Uma certa vez ele tentou fazer isso, você lembra? Eu pesava 50 quilos. Era para quebrar o meio, camarada. Eu falei assim: meu irmão, eu vou dar a bola para você, porque parece que você está querendo muito ela. Mais do que a minha saúde. Pode falar o nome, que alguns podem conhecer. E assim são mais ou menos as instâncias quando o exterior não bate com aquilo que somos. Não bate com os seres que têm o seu nome escrito no livro da vida. Alguma coisa está muito errada. Mas tem uma segunda categoria, irmãos, desse nosso segundo ponto. Nosso comportamento exterior apresenta uma realidade que não existe no nosso coração. Agora é o contrário. Agora é uma máscara. Deixa eu colocar com um ditado popular. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Pastor, me ajuda, porque eu não sou do norte, então não sei o que significa isso. Tá bom. Eu vou ajudar meus irmãos, esse ditado popular brasileiro, com uma versão judaica do 1º século. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Esse é o nosso segundo questionamento, mas nesse ponto 2 é: será que eu estou sendo como o povo de Jerusalém? Prego bonito, canto bonito. Eu me lembro do irmão que se converteu, amigo, carioca, entendeu? Sim. Aí se converteu. Ficou um tempo sem o ver e o encontrar. Aí encontrei com ele. A gente usava roupa de jovem, né? Bermuda, calça jeans, t-shirt, camisa. Tava ele lá, plena tarde, normal, dia de semana, com roupa de crente. Aí eu falei assim: e aí, fulano? Chamei pelo apelido. Porque ele sempre se identificou pelo apelido dele. Não atendo mais este nome, varão. Até o sotaque foi embora. Agora é irmão fulano. O nosso grande problema, meus irmãos, é que isso não passa no teste de Deus. Eis aí o rei de Israel, disse Samuel. Esse é o cara. 1,90 m, um armário. Olha aí o cara, olha o tamanho do braço dele. Tá? O Samuel ficou... Todo mundo vai respeitar a gente com um rei desse. Aí Deus falou assim: Samuel, só um minutinho, que é o que manda aqui. Não escolhi isso aí não. Eu tenho rejeitado. Esse que está lá no texto, meus irmãos, rejeitado. Eu não sei qual é o problema do irmão mais velho de Davi. O que Deus fala é que ele foi rejeitado. Por quê? Por quê, irmãos? Porque eu não vejo como vocês veem. Vocês veem mas eu vejo Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, e eu tenho certeza que a maioria que me acompanha, eu sou muito grato a Deus porque você não tem como ver meu coração. E eu sou, com certeza, eu acredito que aquele homem estava grato porque ele não ouviu o que Samuel ouviu. Porque se ele ouvisse o que Samuel ouviu, ele dizia assim: Deus está certo. Eu me conheço. Ia subir para minha cabeça. Eu não sei, meus irmãos, qual era o problema. O fato é que vão todos os irmãos de Davi. E ele falou: acabaram seus filhos, Jessé? Não, tem Davizinho. Está lá, cuidando, está com cheiro de ovelha. Está fedendo. Está lá no campo. Você quer dar mais uma olhada, não? Quer que a gente faça um concurso aqui de arco e flecha, qualquer coisa? Não. Chama Davi, não vamos nem comer enquanto ele não chegar. Chega Davi, todo sujo, provavelmente, né? Estava no campo, estava cuidando de ovelha.
No tempo livre ele lutava com o leão, com o urso, lembra do termo? Era vizinho, mas o cabra era complicado. E aí Deus fala, eis aí. E ele se revela, irmãos, e fica para a história, apesar de ter os seus problemas, como homem segundo o coração de Deus. Os motivos da disciplina, em terceiro lugar, terminarão quando o Senhor restaurar o seu povo. Apesar, meus irmãos, de tudo, o nosso texto, ele termina com a segurança de que o Senhor está no controle. Que o Senhor trará dias onde nós não lutaremos mais com a possibilidade da hipocrisia ou da indiferença na nossa vida. Estaremos seguros, vivendo na companhia do Rei dos Reis, no seu reino, e ele reinará para sempre. Enquanto isso, amados, fica o alerta, fica o nosso aviso, para que o nosso coração enganoso, nosso coração que nos leva para longe do Senhor, seja colocado em xeque o tempo todo. Que a nossa adoração, que o nosso serviço seja recheado da vida de Deus. Que essa vida esteja no nosso interior. Eu sei que a ceia do Senhor é o dia para que se espera que se faça isso, mas nem você não precisamos. Vamos terminar esse culto, meus irmãos, colocando-nos diante do Senhor. Pedindo ao Senhor que examine o nosso coração, sonda-me, ó Deus. Dizendo para o Senhor, Salmo 139, mesmo sem haver ceia nenhuma aqui hoje, mas perguntando, Senhor, o que precisa da minha vida? Para que eu passe bem longe da possibilidade de ouvir do Senhor hipócrita, indiferente, arrogante, mas muito pelo contrário, eu possa usufruir da verdade, da legitimidade de quem tem andado com o Senhor. Vamos orar. Deus, esse é o nosso desejo para cada um de nós. Tua palavra mais uma vez é deixada para cruzar os séculos e vir até nós e dizer, como é que você está? À luz desses do passado, como está a sua vida? E muitas vezes, ó Deus, quando nós estamos neste caminho de indiferença, começamos a colher os efeitos colaterais, as consequências, começamos a tomar decisões que estão fora do teu querer, porque não temos buscado a tua face. Ajuda-nos, ó Deus, a viver vidas diante da face do Senhor, diante da tua palavra, em submissão, vidas que digam, eu não sairei daqui, não me moverei, enquanto tu não me abençoares, enquanto o Senhor não apontar o caminho, enquanto o Senhor não mostrar. Mais uma vez, eu sou obrigado pela tua palavra e como ela nos instrui, como ela nos traz, ó Deus, que o caminho da sabedoria do andar com o Senhor não apenas é possível, mas é o melhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.